Olá, abençoados! Graça e paz, família! Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Como estão vocês? Que vocês tenham um dia aí cheio de paz. Esse é o tema que nós iremos tratar nessa mensagem, buscando a intimidade por meio de sacrifício. Esse é o tema, buscando a intimidade por meio de sacrifício. Você observa que tudo na vida, no que tange a nossa caminhada, nossa existência, requer certos sacrifícios, né? Se você quer alcançar um objetivo particular, pessoal, se você quer uma promoção na empresa, quer passar em uma faculdade, você quer tirar uma carta de habilitação, enfim, tudo que você sai da sua rotina normal se torna um tipo de sacrifício, ou seja, um esforço a mais, uma dedicação, uma busca, horas e horas investida, né? Dinheiro investido naquilo que você deseja, almeja. Então, no que tange a nossa vida secular, no que tange a nossa vida humana, né, dentro desse contexto, requer sim alguns sacrifícios da nossa parte, sabe? O sacrifício de ter que acordar cedo, às madrugadas, pegar transporte público, chegar tarde em casa. Então, tudo na vida existe, entre aspas, um preço de fato a ser pago. O engraçado, né, e aqui a gente já entra no corpo da mensagem, o engraçado é que muitas pessoas que estão em graça se utiliza desse termo, dessa frase graça, e diz assim: ah, mas tudo é por graça. Tudo é por graça? O que é por graça? O que é que você entende que tudo é por graça? Porque quando nós usamos essa expressão, tudo é pela graça de Deus, tudo é pelo favor de Deus, é pela bondade de Deus, nós estamos dentro de um contexto onde estamos falando de benefícios espirituais, estamos falando de bênçãos espirituais, tudo é por graça, nunca foi por mérito de homem, de líder, de obras meritórias, etc., como nós falávamos na mensagem de ontem. Agora, no que tange a sua busca incessante, o seu sonho, os seus objetivos, não é por graça. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar, você vai ter que bancar. É claro, você tem graciosamente da parte de Deus a tua vida, né, a tua saúde. E mesmo assim, se você não desfruta ali de uma saúde, você vai ter que procurar medicina, você vai ter que tomar medicação, etc. Então, na nossa vida, abençoados, existe sim essa questão do sacrifício, do esforço, né? Seja um esforço físico, seja um esforço mental, né? Psicológico, então, uma dedicação, um desgaste. Então, tudo na nossa vida requer um tipo de sacrifício, né? Às vezes a gente sacrifica um sonho em prol de uma causa, a gente sacrifica um passeio, né? Eu sacrifico muitas coisas do tipo na minha vida. Às vezes eu canso de sacrificar, por exemplo, uma praia, um final de semana, um feriado, por outros objetivos, né? Por outras questões, mas que é um sacrifício, que eu abri mão daquilo, eu queria aquilo e tive que abrir mão por diversos motivos, né? Então todos nós passamos por isso, a verdade é essa. Às vezes um exemplo, você quer comprar um móvel, né? Você quer comprar um eletrodoméstico do seu sonho, você planejou, e aí você até trabalhou e está com aquele dinheiro ali, e na hora de investir naquilo ali, surge uma situação inesperada, uma questão
de urgência e você vai sacrificar aquele sonho que você tinha de comprar o seu imóvel, ou quem sabe até um terreno, uma casa própria, para investir ou resolver uma outra situação. É assim ou não é? Comente aí, é ou não é? Então tudo na nossa vida requer esse tipo de sacrifício. O problema é que as pessoas pegaram isso da nossa vida comum, diária, e espiritualizaram as coisas. As pessoas pegaram essas questões naturais, né, normais da vida, e começaram a espiritualizar. Levaram isso para os púlpitos, os líderes levaram isso para os púlpitos, para o altar, e impregnou na mente das pessoas que com Deus também é assim. Porque assim como você sacrifica para ter sua casa, seu carro, assim como você sacrifica um sonho, um objetivo, para você obter algo da parte de Deus, você também necessariamente precisa sacrificar. Então, a liderança religiosa ensina, manipula a mente das pessoas a viver à base de sacrifício com Deus, porque eles comparam o relacionamento com Deus, a vida com Deus, com o relacionamento com o homem, com o outro, com o próximo. Eles comparam as coisas espirituais, eles equivalem, né, as coisas espirituais com relação às coisas da terra. E não pode ser assim. E é claro que eles vão usar alguns termos bíblicos, alguns textos bíblicos. E como eu falei, eu falava até para um irmão ontem em um grupo aqui no WhatsApp, eu falei, meu querido, não basta ter fundamento bíblico, porque fundamento bíblico você vai ter para espírita, você vai ter fundamento bíblico para sacrificar animais, você vai ter esse fundamento bíblico para diversas situações. A questão é, dentro de uma revelação, dentro de um contexto, o qual estamos inseridos, pós-cruz. E não pegar um termo, um tema, um versículo solto bíblico, que tem fundamento bíblico, e aí criar doutrina. Por isso que o sistema religioso está aí pedindo dízimo, pedindo sacrifício no altar, e as pessoas vão lá sacrificar dinheiro, porque eles pegam ali, porque Gideão sacrificou, porque não sei quem sacrificou, porque o profeta sacrificou, porque Daniel sacrificou 21 dias de jejum, então vamos sacrificar 21 dias de jejum de Daniel. Daniel já morreu, tem mais de 3.000 anos, e os camaradas estão aí pregando o sacrifício de Daniel. Por quê? Porque estão espiritualizando as coisas quando na verdade era algo natural. Quem falou que o jejum de Daniel era um jejum espiritual? Não existe jejum espiritual, irmão. Existe um tipo de jejum que agrada a Deus, que está lá em Isaías 58, que é se compadecer do necessitado, praticar a justiça, levantar o caído, sabe? Descortinar, tirar o véu, e é isso que nós fazemos. Isso aqui é um tipo de jejum que agrada a Deus, sabe? Você tem uma palavra que vai tirar a cegueira das pessoas, libertar o cativo, é isso que agrada a Deus, é um tipo de jejum que agrada a Deus, tá? Mas a gente não pode espiritualizar as coisas ao pé da letra. Então a religião aprendeu que tem que sacrificar no altar, que tem que fazer o jejum de Daniel, que tem que fazer a campanha do profeta Eliseu, que tem que fazer a campanha de não sei de quem. Por quê? Porque na vida, tudo que você deseja, você tem que sacrificar alguma coisa. Então, para Deus também você tem que sacrificar. Aí eles vão dizer, porque o próprio Deus sacrificou seu filho, mas Deus sacrificou o seu próprio filho justamente para que não houvesse mais necessidade de sacrifício. Até porque o sacrifício, ele acontecia no Antigo Pacto por causa da desobediência do povo, mas Deus nunca teve prazer em sacrifício. As pessoas sacrificavam no Antigo Pacto porque não obedeciam à voz de Deus. Por isso que Samuel disse para Saul que Deus não tinha prazer em sacrifício, mas de que se obedecesse a sua palavra. Melhor é obedecer do que sacrificar. Como eles não obedeciam, estavam vivendo em desobediência, então eles procuravam, por meio do sacrifício, do paga-preço, agradar a Deus, ter intimidade com Deus. E pelos sacrifícios, por pagar o preço, ninguém tem intimidade com Deus, porque o sacrifício é uma espécie de quê? De suborno. Você sabia disso? O sacrifício é uma espécie de suborno. Então as pessoas na religião, no sistema religioso e principalmente no evangélico,
Estão tentando subornar Deus, barganhar com Deus. Olha, eu não consegui obedecer, então eu vou sacrificar. Para eu ter intimidade com Deus, como é que eu vou ter intimidade com Deus? Eu só posso ter intimidade com Deus por meio de uma coisa, obediência. Mas o povo da religião entende que ter intimidade com Deus é por meio do sacrifício. Então ele sacrifica o 13º, ele sacrifica a casa, ele sacrifica o carro, dizendo que é para Deus, porque ele vai lá e faz na igreja evangélica, na igreja X ou Y, e diz que é para Deus. Mas o engraçado é que ele não consegue sacrificar nada em prol do irmão, em prol do outro, do seu semelhante, do seu próximo. Mas ele sacrifica, entre aspas, para Deus. E ele acha que aquilo ali está mantendo ele em um relacionamento de intimidade com Deus. Não, eu estou muito íntimo de Deus. Por quê? Porque eu estou jejuando. Uau, que sacrifício de tolo. Quem disse que Deus se agrada nisso? Não, irmão, mas para você ter intimidade com Jeová, aleluia, você tem que estar meia-noite de joelho no chão e de preferência em cima dos grãos de milho ou de brita. Você tem que se mutilizar, você tem que se ferir, você tem que pagar o preço mesmo, você tem que dar o seu tudo, você tem que, se esvaziar, e aí os lobos entram, né? Você tem que dar tudo para Deus, porque Deus e não sei o que, bota Deus no meio da conversa, que Deus não tem nada a ver com isso. Aí as pessoas vivem o tempo todo tentando subornar Deus por meio do sacrifício, porque ele é irresponsável, porque ele não tem caráter para assumir que ele não está conseguindo obedecer e não adianta sacrificar. Ele precisa se posicionar, olhar a rota que ele tomou, voltar à prática daquilo que Deus quer, que é a obediência, e aí sim ele vai restaurar esse relacionamento com Deus. Você já viu um cônjuge, né? Um casamento, o homem e a mulher. Então, o que acontece? Aí tem um namoro, tem um noivado, tem um casamento. Então você vê que é mil maravilha, né? O marido tá ali agradando e dá um chocolatezinho, a mulher tem um cafezinho ali quente pro marido, aquela coisa toda e tal, é meu amor pra lá, meu chamego pra cá. Então você vê que é um relacionamento de intimidade, né? Com compreensão, né? Então ali naquela química, né? Um olha para outro, já vê o outro atraente, já vê o outro bonito, o camarada acordou com um bafo de bode terrível, a mulher disse, não, meu amor, você está perfeito, a mulher acordou com aquele cabelo para cima, nada contra o cabelo para cima, que eu acho lindo, o cabelo black das negras, cabelo para cima, eu acho lindo aquele tipo de cabelo natural, mas eu falo despenteado, né? O cabelo vai para um canto, vai para outro, mas o marido olhou e disse, não, você está linda, você está esbelta e tal, e aí tem aquela relação íntima, né? Tem os seus momentos ali de prazeres da carne, tal. Aí o tempo passa, o camarada relaxa, a moça relaxa, e aí começa a vir a rotina e tal. E aí, meus irmãos, quando vai procurar ter um relacionamento de intimidade, aí, por não estar alimentando isso mais, por ter perdido essa química, aí chega a hora de quê? Do sacrifício. Aí a mulher tem que se esforçar para ter uma relação com o homem, ou fingir que está tudo bem, mas na verdade ela está decepcionada. O marido, coitado, tá ali, e aí vai dizer que está tudo bem, mas na verdade o camarada já está até olhando para outras nas ruas. Por quê? Porque agora já não tem mais aquela química, porque perdeu, deixou de nutrir aquele sentimento. Isso se torna o quê? Sacrificante. E aí você vê vários casamentos defasados, famílias desestruturadas, porque cansaram um do outro, e aí agora é tudo na base do sacrifício. Você tem que se sacrificar para, um exemplo, em um aniversário, fazer uma festa, dar um presente, para tentar amenizar a situação, porque já não é algo natural, tem que ser a base agora do sacrifício. Tem que fazer alguma coisa para subornar o cônjuge, para manter, uma intimidade. Aí pensa que com Deus é assim. Não adianta. Com Deus você pode dar o teu salário, vender a tua casa. Primeiro que não é para Deus. Você pode dar o seu carro no altar. Paulo disse, olha o que Paulo ensinou em Coríntios 13.
Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse os meus bens entre os pobres, ainda que eu tivesse fé de transportar montes, ainda, uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que, se não houvesse, se não tivesse amor, esse sacrifício de Paulo, que Paulo estava colocando ali, nada adiantaria. Por quê? Porque Deus não ia receber esse sacrifício. Você acha que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus por quê? Ah, irmão, mas se Deus não gosta de sacrifício, por que Deus aceitou o sacrifício de Cristo pelo povo? Mas o sacrifício de Cristo foi justamente por uma obediência a Deus. O sacrifício de Cristo não foi porque Cristo estava desobedecendo a Deus e aí o filho disse assim: pai, eu estou desobedecendo o Senhor, então eu vou apresentar ao Senhor um sacrifício. Sabe de uma coisa? Eu vou lá para o Gólgota e vou me sacrificar, pai, porque já que eu não estou conseguindo te obedecer, aí eu vou me sacrificar. Não. O sacrifício de Cristo a Deus, pai, foi justamente por amor, porque ele olhou para a humanidade, Deus olhou para a humanidade e sacrificou o seu próprio filho, né? Falo próprio filho porque na encarnação ali, Jesus de Nazaré, ou seja, mas o próprio Deus tirou uma parte dele mesmo, sacrificou o próprio filho por amor à humanidade que não conseguia obedecer e queria barganhar com Deus a base de sacrifício. Por isso que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito para todo sempre, porque Deus não tem prazer em sacrifício. E aí se você perguntar, então quem foi que matou Jesus? Alguns vão dizer, foram os judeus, né? Porque Paulo disse lá, os judeus, está lá em Tessalonicenses, os judeus que mataram os profetas, mataram Jesus, também nos perseguem a nós para não pregar o evangelho. Então, humanamente falando, quem matou Jesus foi os judeus que entregou. Humanamente falando, quem crucificou Jesus foram os romanos, tá? Os judeus entregaram, os judeus queriam aquilo e os romanos executaram lá a crucificação. Mas quem entregou? Quem quis se doar? Jesus. Jesus disse, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Então ele se sacrificou por causa da humanidade. Por causa do filho, dos filhos, que em desobediência queria viver fazendo sacrifício, barganhando com Deus. Como ninguém barganha com Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Cristo se tornou perfeito sacrifício a Deus por amor, porque Deus amou o mundo ali é o ecomene, né? Tem tradução, é o mundo ecomene, o mundo dos salvos, dos eleitos, dos predestinados em amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, foi ele que deu. Então, quem matou Jesus foi o próprio Pai, tá bom? Foi o próprio Deus que se doou. Ele usou instrumentos ali, judeu, romano, mas foi o próprio Deus que se doou. Por quê? Por amor a você, por amor à humanidade, por amor ao seu povo judeu, para remir do pecado, da lei, e para nos unir em um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, como família espiritual. Então, os líderes religiosos não ensinam isso. Eles tiram a eficácia do sacrifício perfeito de Cristo e distribuem ou lança para as pessoas a responsabilidade de fazer sacrifício, quando na verdade não é para as pessoas fazer sacrifício. Você não tem que pagar preço, você não tem que fazer jejum. Ah, irmão, mas Jesus fez. Querido, Jesus estava no cumprimento da lei que exigia sacrifício. E exigia sacrifício justamente por causa da desobediência do povo. Ah, mas Daniel fez. Daniel estava vivendo o tempo da lei que tinha sacrifício. Sacrifício porque o povo não conseguia obedecer a Deus. Ah, mas Gideão fez sacrifício porque não sei quem fez sacrifício. Eles faziam sacrifício porque eles não obedeciam a Deus, não conseguiam obedecer a Deus. Então, a igreja, o sistema religioso de um modo geral, pega os textos do Antigo Pacto, onde havia sacrifício por causa da desobediência, e coloca isso hoje no tempo da graça, desprezando o sacrifício perfeito de Cristo, dizendo que você tem que sacrificar.
Por quê? Porque humanamente falando, você se sacrifica para fazer uma faculdade, você se sacrifica para comprar uma roupa, você se sacrifica para colocar seu filho numa escola particular, você se sacrifica para fazer um investimento financeiro. Então, para Deus, para você ser salvo, para você ter intimidade com Deus, para você receber o Espírito Santo, aí você também tem que sacrificar no monte, no altar, buscar a presença de Deus não sei aonde, tomar o óleo ungido do pastor, beber a alvorada do pastor, levar a rosa do puxamento espiritual, colocar uma folha de arruda atrás da orelha, subir escada de joelho, fazer procissão, fazer marcha para Jesus, fazer campanha, fazer propósito, fazer voto, fazer isso, porque eu preciso me sacrificar para ter intimidade com Deus. Errado, errado, errado. Então, ou eu aprendo a obedecer o pacto da graça, ou eu aprendo a obedecer e viver por fé naquilo que Cristo realizou, ou eu nunca vou agradar a Deus. Só tem uma forma de você agradar a Deus, por meio do reconhecimento da sua graça. Onde é que está isso, irmão Elson? Te mostro agora. Olha lá. Hebreus, por favor. Hebreus, carta de Paulo, carta que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu, aos Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz lá no versículo, deixa eu encontrar aqui rapidinho, capítulo 12, versículo... Eu vou ler aqui outros versículos, mas eu quero ler esse 15 também. Diz assim, ó, tendo, pois, cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos venham ser contaminados. Então você tem que ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? É você não vivenciar a graça de Deus. Quando você se priva desta graça, quando você anula esta graça, como disse o apóstolo Paulo, Gálatas 1:21, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, ou seja, dos sacrifícios, das obras, então Cristo morreu em vão. Porque se a justiça vem do dízimo, se a justiça vem do jejum, se a justiça vem da campanha, se a justiça vem do desafio com Deus, se a justiça vem do sacrifício no altar da igreja, se a justiça vem do sacrifício do paga-preço religioso, então Cristo morreu em vão. Porque o sacrifício perfeito foi Ele. Então eu não posso me privar desta graça de Deus. Quando eu me privo desta graça de Deus, eu logo não estou obedecendo a Deus e agora eu vou procurar, por meio do sacrifício, manipular ou barganhar com Deus. É assim ou não é? Entenderam, abençoado? Então, só por meio da graça de Deus é que você vai agradar a Deus. Olha o versículo 28, o que é que diz? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós recebemos, retenhamos a graça, pela qual, por meio da graça, o evangelho da graça de Deus, pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Quando é que você tem intimidade com Deus? Quando você serve a Deus por meio da sua graça. Porque se você achar que está servindo a Deus por meio do teu sacrifício, porque você vai todo dia na igreja X ou Y, porque você todo dia está lá colocando a cabeça para o pastor orar por você, porque você está levando para sua casa uma rosa do puxamento, um pano orado, uma meia do pseudo apóstolo, porque você está levando para sua casa um copo de água que o pastor orou. Vou até tomar uma água aqui, que o pastor não orou. Aleluia! Então, se você achar que está agradando a Deus por meio desse sacrifício, você está totalmente equivocado. Deus não se agrada de sacrifício. Deus quer obediência. O único sacrifício agradável a Deus foi o de Cristo. Isaías, capítulo 53, já estava profetizado no versículo 10. Foi agradável a Deus ver moê-lo sofrendo para o resultado da sua alma, para a conquista que haveria de vir, para os frutos que haveriam de se manifestar. Ou seja, foi agradável a Deus sacrificar a Cristo na pessoa de seu Filho
para que outros filhos tivessem acesso ao trono da graça de Deus. E como é que você vai ter acesso? Só por meio da graça de Deus. Nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus, não ao trono da lei. O trono da lei era Moisés. Ninguém tinha acesso ao trono da lei, porque o trono da lei era Moisés. Era para se chegar a Moisés, para Moisés consultar Deus. Agora, quando você obedece à graça, você tem acesso livre ao trono da graça de Deus. E aí você entende que não precisa sacrificar. Aí vem os legalistas aqui na live e diz assim: então você vai viver agora de qualquer jeito, porque você pode adulterar, porque você pode se prostituir, porque você pode mentir. Olha isso, olha isso, olha aí, olha aí. Para eles, isso aí é um sacrifício. Para mim, não. Para mim, não é um sacrifício deixar de adulterar. Para mim, não é um sacrifício deixar de mentir. Para mim, não é um sacrifício deixar de roubar. Para mim, não é um sacrifício deixar de olhar a vida alheia. Para mim, não é um sacrifício deixar de encher a cara de cachaça, de usar droga. Para mim, não. Pelo contrário, isso não me incomoda. Porque o amor de Deus me constrange e o amor de Deus supriu todas as carências e as necessidades que outrora eu buscava no mundo. Mas para o sistema religioso, a falta do sacrifício é sinônimo de você andar nessas paixões carnais, porque eles não conseguem viver na prática da justiça e da verdade, na obediência ao Evangelho. Então eles precisam pagar um pseudo preço. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu olhei para a esposa do vizinho, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, Pai, porque tu sabe que eu peco o tempo todo. Eu passei ali na frente do bar e vi um amigo ali tomando uma Heineken, mas na baixaria. E aí, Senhor, meu Pai, tu sabe, Deus, que meu coração ardeu quando eu olhei para aquele litro de 51. Meu Pai, eu lembrei logo da velha criatura, meu Pai, e quase, meu Pai, que eu caí em tentação, eu quase caí em tentação, Senhor, quando eu vi, aleluia, aquela Skol, a geladinha, nem sei se existe mais, aquela Kaiser, aquela Brahma, é o quê? Antártica, né? Eu nem sei se existe mais essa cerveja, enfim, mas, Senhor, quando eu olhei, eu tremi todo. Por isso, meu Pai, eu venho diante de ti em sacrifício de jejum de Daniel. Eu quero sacrificar. Eu vou pagar o preço aí. Tá Cristo assim, ó. Eu vou para a tua igreja, eu vou para a tua casa de oração, eu vou clamar, não é clamar mais não, eu vou clamar de dia e de noite para o Senhor me libertar. E Deus está assim, ó. Deus não quer sacrifício, irmão. É assim. Deus não quer isso. Deus só quer que você obedeça a sua graça, que você confesse a sua graça. Cristo, muito obrigado, teu sacrifício. Meu Pai, eu chego e me emociono, eu chego e me arrepei como sistema. Cristo, muito obrigado. Eu vivi 18 anos sacrificando. Hoje eu quero obedecer a tua graça. Os teus mandamentos não são pesados. O teu fardo, o teu jugo é leve. E aí você vai sentindo um refrigério. Cristo, muito obrigado. Eu sei que a minha natureza humana ela é falha, mas o teu Espírito me dá força. A tua graça me basta. De repente aquele olhar malicioso, aquela inclinação carnal que você tinha, quando você vai se enchendo desse Espírito, dessa presença doce. Eu digo se encher do Espírito, não é que o Espírito está fora e entra em você, não. Se enchendo desse Espírito é se encher dessa consciência de Deus, é desse relacionamento com Deus. Papai do céu, muito obrigado, porque hoje eu estou livre, Senhor, de um sistema religioso escravagista. Eu estou livre de sacrifício. Hoje eu vivo, meu Pai, pela obediência ao teu sacrifício. Obrigado, glória a Deus por tudo que o Senhor fez. Hoje eu estou perfeito no Senhor. Quando eu olho para a minha natureza, eu vejo falha, eu vejo erro, mas a minha consciência no Senhor me leva a lugares elevados.
Caminhar contigo é muito mais prazeroso, Senhor. E aí você vai nutrindo isso, você vai restaurando a sua consciência. Isso é uma adoração, isso é um louvor. Não é você ir na igreja, eu vou cantar para Jesus, eu vou para baixo para Jesus, eu vou pular para Cristo, eu vou para o monte, descer lá as dunas, né, de Itapuã, já vi muito isso. Descer as dunas de Itapuã dando cabriola, porque eu estou sacrificando. Não, irmão, não é isso. Deus não quer isso. Deus quer obediência. Obrigado, Cristo. A tua graça, o teu amor me constrange. Por meio de quê? Por meio da graça. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando no coração, você venha se contaminar e contaminar outros. Tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos, versículo 15, tome cuidado, Hebreus 12, 15, tome cuidado para você não se privar da graça. O que é se privar? Abrir mão. Versículo 20, olha que coisa linda, olha que conexão, irmão. Hebreus 12, 15. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Se afaste da graça de Deus. Ou seja, abandone este conhecimento, esse amor. Versículo 28. Diz assim, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus. Ao invés de me privar da graça de Deus, no versículo 15, eu vou reter, guardar a graça de Deus no versículo 28. E aí? Isso é obediência, não é sacrifício. Agora, para o sistema religioso, é sacrifício, porque o camarada, ele está na igreja 15, 40, 50 anos. Não estou generalizando, tá, irmão? Não é todo mundo do sistema que é assim. É claro que tem muita gente de Deus e fora do sistema também, tá? Tem muita gente do bem, sem nenhum tipo de malícia, as pessoas puras, tudo é puro para os puros. Mas existe, né, aqueles que são extremamente religiosos, mas que têm a mente contaminada. Então, ele está na igreja 10, 20 anos, lá no sistema evangélico, religioso que seja, mas ele está cheio de malícia. Ele é cobiçoso, ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é soberbo. E aí ele fica tentando sacrificar por meio de jejum, por meio de dar dinheiro na igreja, por meio disso, achando que Deus vai olhar para ele e vai dizer, meu filho, tudo bem, eu aceito aí o preço que você está pagando, você agora está livre. Não, ele vai morrer com aqueles sintomas, ele vai morrer com aqueles sentimentos. Por quê? Porque ele não obedece, ele quer sacrificar, barganhando com Deus. Olha o que disse Jesus. Deixa eu ver aqui o que foi que Jesus falou, né? Para não dizer que é o irmão Elcio que está falando, né? João capítulo 15, vamos lá. João capítulo 15, versículo 10 em diante. Disse Jesus, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha, se vocês guardar, não é se você fazer sacrifício. Não, porque se você sacrificar no altar, você está no amor de Deus. Quem disse que Deus ama quem sacrifica? Deus ama quem obedece. Foi isso que Jesus falou. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Ô Senhor, eu não vou guardar o teu mandamento não, porque tu sabe que eu sou fraco, porque eu sou isso, aquilo, mas eu vou sacrificar. Esqueça. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E qual era o mandamento aqui de Jesus? Vamos lá, porque não era o mandamento da lei. Se guardardes os meus mandamentos, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 11. Estas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham alegria, e a vossa alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. 12. O meu mandamento é este, 2 pontos. Vamos lá, vamos ver qual é o mandamento de Deus. Cristo está falando. O meu mandamento é este. Versículo 12, tá? João 15, 12. O meu mandamento é este. Então vamos lá. Aí a religião diz, o mandamento de Cristo é o jejum de Daniel. Porque Deus me revelou que essa semana nós vamos fazer a campanha da muralha de Jericó. Olha o sacrifício. Não, porque essa semana o Espírito Santo me pegou dentro do quarto, me jogou na parede, me jogou para um lado, me jogou para outro. E o Espírito Santo falou que eu preciso abrir um propósito da campanha do altar de Elias, o altar do fogo. Aí a igreja, bora sacrificar com o pastor, porque Deus revelou para o pastor, revelou para o líder. E as pessoas vão.
Deus não tem nada com essa bagunça. Porque, olha lá, o meu mandamento é este, 2 pontos. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então qual é o mandamento de Deus? Que vos amei uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então quando você obedece isso, você agrada a Deus. Quando você obedece isso, você é íntimo de Deus. Você não vai ter intimidade com Deus por fazer sacrifício. Você vai ter intimidade com Deus por obedecer. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. É por isso que tem muita gente, tanto no sistema religioso perturbado, e também na graça, que não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Existem pessoas em graça frustradas, porque eles vieram do sistema religioso, e aí eles chegaram na graça, eles conheceram o evangelho técnico, teológico da graça de Deus. Mas eles não conseguem obedecer o evangelho. E por não obedecer o evangelho, eles começam a se justificar. Ah, na lei era sacrifício, na graça Aí eles não dizem que é obediência. Na graça é só favor de Deus. Então, como é favor de Deus, na lei era sacrifício, na graça é favor. A graça é favor de Deus. Mas para você viver os benefícios desta graça, que é reinar em vida, você precisa obedecer à graça de Deus. Se você não obedece à graça de Deus, você não reina em vida. Não é obedecer a graça de Deus para você ser salvo. Não é obedecer a graça de Deus para você ser filho. É obedecer a graça de Deus para desfrutar deste reino inabalável de justiça. Será que eu estou falando grego? E ainda que eu tivesse, Deus dava a interpretação. Então eu tenho observado muita gente na graça que perdeu o sentimento de amor. Perdeu o brilho nos olhos. Por quê? Porque vieram para a graça, mas aí se justificando das obras da carne, eles dizem assim, não, na lei era sacrifício, na graça é favor de Deus. Mas o favor de Deus, abençoado, é no que tange a nossa espiritualidade, no que tange a tua vida, a tua felicidade, a tua paz de alma. Sabe? É por meio de uma obediência. Se eu não obedeço à graça de Deus, se eu não sigo este parâmetro que Deus estabeleceu na sua graça, eu posso até conhecer a graça. Eu estou livre do sistema religioso legalista, sacrificial, mas eu não desfruto dos benefícios do reino, porque embora eu tenha conhecimento dele, eu não estou me submetendo. Foi isso que Paulo falou. Os mentirosos, adúlteros. Paulo estava falando para a gente que conhecia a graça. Mentirosos, adúlteros, maldizentes. Vocês, essas práticas, quem vive desta forma, não pode herdar o reino de Deus. Porque vocês estão agindo como criança. Então, a pessoa até entende, você até recebeu a revelação que você está perfeito no Senhor, que salvação é eterna, ela não se perde. Não existe nenhum tipo de sacrifício para você fazer para alcançar salvação, porque salvação é um presente de Deus e você já veio com ela. Mas para desfrutar do reino de Deus, e entenda uma coisa, pelo amor de Cristo, desfrutar do reino de Deus não é você achar que vai ficar milionário, vai de uma hora para outra ganhar na Mega Sena, porque agora você desfruta do reino de Deus. Para de ser carnal, irmão. Desfrutar do reino de Deus é você pode não ter um ovo para comer meio-dia frito, mas você está com a mente tão em paz, mas tão em paz, que você dá um passo na rua, do nada, sei lá, você encontra R$100 no meio da rua. Ô, glória! Desfrutar do reino de Deus, eu estou usando aqui esse exemplo, é você viver a provisão de Deus, é o proverá de Deus, mesmo você não tendo condição, mesmo você passando por um momento financeiro difícil, mas porque você obedece a palavra de Deus, a tua mente está em tamanha paz com Deus que as coisas vêm para a tua vida, as coisas vêm. Lembra do que Jesus falou? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando você está nesse relacionamento de intimidade com Deus por meio da obediência, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, do nada, no seu ponto de vista, do nada, você não esperava, alguém bate na sua porta, alguém mandou um presente para você, alguém lembrou de ti, do nada, alguém, foi tocado por Deus, um anjo revestido de carne foi tocado por Deus para te abençoar. Por quê? Porque a tua consciência está na obediência ao evangelho da graça.
Agora fica aí se rebelando contra o Evangelho da Graça, vivendo na carnalidade. Tu vai morrer conhecendo a carne e não desfruta de nada. É só perturbação na mente porque eu queria, eu estou na graça e Deus não me deu. Ah, mas eu já conheço o Senhor, tu habita em mim e eu não preciso de templo, eu não preciso do pastor, eu não preciso disso e aquilo. Porque, Senhor, não é por sacrifício, é por graça, Senhor. Então manifesta essa graça na minha vida, Senhor. Eu chamo a existência dessa graça. Você chama a existência? Pidão. Porque chamar a existência sem obedecer à graça é pedir e não receber, como disse Tiago, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Estou sendo muito duro, irmão? Estou sendo radical? Ou eu estou sendo verdadeiro pela revelação da graça de Deus? Então, abençoados, é por isso que eu digo sempre, tenho as minhas dificuldades, as minhas necessidades, as minhas carências, mas nada tira essa paz de espírito, porque eu estou reinando em vida. E quando alguém botar o dedo na minha cara, vai dizer assim: que reinar em vida é esse, Elcio? Que eu vejo você aí passando dificuldade, eu vejo você aí sofrendo. Você vê sofrendo? De jeito nenhum. Uma coisa que você não vai me ver sofrendo. Estar preocupado para resolver uma questão é uma coisa, mas estar perturbado é outra história. Longe de mim estar perturbado. Ah, mas você não se preocupa não? Me preocupo. Uma preocupação que não vai atingir a minha espiritualidade. Eu sei até por carinho, tem alguns irmãos que ligam para mim: ô irmão Elcio, como é que está a tua saúde aí? Eu fui diagnosticado que os rins estão um pouco fracos, tem que fazer um exame da tireoide, enfim, deu uma alteração na tireoide e tal, ainda não fiz esse procedimento. Mas irmão, eu tenho que cuidar, eu tenho que me organizar, não deu ainda, quando der eu vou ter que fazer. Mas eu ficar preocupado? Ah, irmão, mas se você não fizer, você vai morrer. Ué, e um dia eu não vou morrer? Eu vou temer a morte? Não, eu estou reinando em vida. No dia que o Papai do Céu for me levar, não vai ter jeito. Não existe sacrifício que eu venha fazer para pedir a Deus para acrescentar os meus dias de vida na terra. Quando chegar o tempo, eu vou ter que partir mesmo. Agora, é claro, para viver bem, desfrutar de uma saúde, a gente vai ter que mudar alguns hábitos e procurar, na medida do possível, ter um cuidado, no que você come, no que você bebe, no que você ouve, porque tudo isso influencia na tua saúde. Você sabia disso? Até o que você ouve, às vezes as pessoas chegam, principalmente aqui na Bahia, os noticiários, como é que se chama? Eu esqueci agora o termo usado aqui. Sensacionalista, né? Os noticiários sensacionalistas, as pessoas botam a cara: não, porque tá passando ali que não sei quem morreu esfaqueado, não, porque tá passando ali que teve um atropelamento, não, porque tá passando ali que teve um assalto, não, porque a pessoa começa a ouvir tantas informações, tanta desgraça, tanta coisa. É claro que você tem que estar atualizado, tá ligado o que é que tá acontecendo, mas não colocar tua mente nessas coisas, senão você fica perturbado, com medo de sair de casa, não porque tá acontecendo isso, não porque é criminalidade, não porque a doença pegou não sei o que, não porque não sei o que, não porque... Aí você fica perturbado, você não vive, irmão. Você não desfruta da graça. Então eu quero ouvir o Evangelho da Graça, sabe? Eu quero ouvir um irmão que tem uma palavra boa para mim, uma boa no sentido do Evangelho, não para agradar o meu eu, uma palavra boa de Deus para minha vida, conselho bom de Deus para minha vida. Eu quero ouvir uma música, eu quero fazer uma atividade física, sabe? Eu quero brincar com os meus amigos. Eu quero viver isso, desfrutar desse reino. E não ficar com a mente impregnada de más notícias. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Então por que essas pessoas, e tem muito evangélico, religioso vivendo assim, fica tentando sacrificar porque está perturbado, com medo, fobia, desesperado, depressivos? Ficamos por aqui abençoados. Graça e paz, graça eterna. Para ter intimidade com Deus é obedecer a sua graça. Foi Jesus que disse, olha, 12, mais uma vez para encerrar, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não é fazer sacrifício, é o que Jesus manda. Jesus não está mandando ninguém fazer sacrifício. Quem está mandando fazer sacrifício é o bispo da pomba. Quem está mandando fazer sacrifício é o mala cheia. Quem está mandando fazer sacrifício é o Valdo Mijo. Quem está mandando fazer sacrifício é o Agenotrurque. Quem está mandando fazer sacrifício
é o R mansinho, quem está mandando, né? Tá entendendo o manto, né? Quem está mandando fazer sacrifício são esses lobos por aí afora, nos pseudos altares. Cristo não está mandando ninguém fazer sacrifício, ele está mandando obedecer o sacrifício dele e obedecer o mandamento. O que é obedecer o sacrifício dele? Reconhecer, melhor dizendo, deixa eu consertar. Reconhecer o sacrifício dele e obedecer o mandamento dele, que é o amor. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo de servo, de escravo, porque o servo, o escravo, não sabe o que faz do seu senhor. Mas vos chameis, tenho vos chamado de amigo, porquanto tudo que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Pronto, irmão. Obedeça a Cristo por meio da graça, e aí você vai reinar em vida e descansar na perfeita vitória. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até às 19 horas, permitindo o Deus de toda graça. Fui.